Então, vamos lá, continuando a aula 1 ainda. Vamos falar agora sobre a qualificação para o trabalho. Então, nós falamos das duas finalidades para a educação. O pleno desenvolvimento do educando, numa forma integral, né, cognitiva, afetiva, social e motora. O preparo para o exercício da cidadania, para ele atuar na sociedade, se tornar um cidadão de exercer seus direitos, né, em harmonia, naquela questão toda que eu falei, saber falar. Numa situação agora de pandemia que nós estamos vemos pessoas que não adianta, você fala com ela, não, ela vai para a fila, quer dizer, ela não tem confiança, não tem habilidades nem para mexer também, no computador, no celular, não tem. Celular tem, mas não, tem que ir lá, tem que fazer tumulto, não consegue obedecer, não consegue prestar atenção, que aquilo pode causar um problema na vida deles também, mas tudo bem. E o último é qualificação para o trabalho. Ao contrário do que a gente está aí pensando em formar técnicos, técnico de eletrônica, técnico de mecânica, técnico de informática, todos os cursos técnicos, todas as faculdades, todos os cursos de qualificação, de formação, qualificação para o trabalho, nós temos que pensar numa forma crítica a fim de preparar o indivíduo para o desafio da vida moderna. Qual é o grande desafio do trabalho hoje para a vida moderna? É trabalhar em equipe. Não é saber se o parafuso A, B, C, D se encaixa em tal peça, saber que essa aqui é aquela ali. Isso é técnico, isso aí você estuda, isso aí você pega num livro e você vai. Mas você vai e você consegue. Agora, saber lidar com aquilo que nós não gostamos, saber dividir, compartilhar, esperar a sua vez, dar a sua opinião construtiva e não só crítica. Isto é muito difícil. Não é fácil, mas como que a escola pode ajudar o aluno a desenvolver essas habilidades para atingir essa finalidade? Quando ela se propõe atividade para os alunos, atividade em grupo, atividade que eles têm que resolver problemas, que dá uma melhor solução para aquele problema que ela foi colocado. Não estou falando problema matemático, não, gente. Estou falando problema de qualquer ordem. Infelizmente, não é uma prática muito comum você trabalhar os alunos em agrupamento com diferentes ideias. Você que é adulto também, quantas vezes eu dividi a turma em equipe, em grupo para fazer um trabalho e eu percebia que as pessoas não se comunicavam, que as pessoas não trocavam ideia, que a ideia que uma tinha, que a outra tinha, não funcionava. Quer dizer, não trocava, não. E hoje o mercado de trabalho está exigindo de nós que nós façamos isso, que a gente dê solução para algum problema que tiver na empresa ou tiver na questão para ser resolvida. Não é ficar igual papagaio, né? Aquele tipo de profissional que vai lá e faz a mesma coisa mecanicamente. Ué, mas vamos pensar numa faxineira. Mas ela vai limpar a sala, aí a pessoa esqueceu de falar para ela que ela tem que limpar o quadro, ela não limpa o quadro, aí ela vai dizer, mas você não limpou o quadro? Por quê? Você não me falou. Então, esse tipo de pessoa que não é proativa, esse tipo de pessoa não é o que o mercado quer hoje. Não sei se vocês sabem, tem muita gente precisando de emprego. Isso você sabe. Mas você sabia que tem muitas vagas abertas? Mas o que não consegue? Qualificação, preparo, preparo para assumir aquela vaga. E infelizmente nós, como escola, estamos falhando. Mas isso está na legislação. Só que a gente ainda não incorporou isso na nossa prática pedagógica. Então vamos andar. Peraí que tá agarrando aqui. Opa, agora passou direto. Peraí, gente. Ai, ai. Tá passando direto. Vou voltar, tá?
Só um minutinho, que eu acho que agora eu que errei aqui. Ai, gente, aí. Vamos andar. Perdão. Aí, depois desse aí, nós vamos falar sobre dos princípios da educação. Eu vou citar para vocês os princípios da educação. Geralmente, gente, isso cai em concurso público, tá bom? Então, os princípios da educação que contempla na lei são igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Então, todos têm o direito igual de ir para a escola e de permanecer na escola. Outro, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Então, a LDB nos garante essa liberdade de ensinar, de aprender, de pesquisar, de divulgar a cultura em todos os pensamentos, não só um pensamento unificado, ou seja, tudo aquilo que vier agregar deve ser, nós temos liberdade para isso. O outro, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. O que quer dizer isso, gente? Que o professor pode dar a aula dele da forma pedagogicamente, didaticamente, da forma que ele achar melhor. Não tem que ser só tradicional, só construtivista, só alteracionista. Não, ele pode fazer da sua aula a melhor aula que ele quiser. Ele tem liberdade pedagógica. Isso é muito importante, tá? Não era bem assim, não. O outro, coexistência de instituições públicas e privadas. Então, nós temos tanto instituições públicas quanto privadas abaixo da LDB. Até as escolas particulares, gente, elas não podem fazer o que elas quiserem. Elas têm que seguir a normatização que está na LDB, tá bom? Por isso que elas estão também fechadas, porque se elas tivessem autonomia, com certeza, muitas delas estariam abertas aí, ou então, né, numa situação, porque estão perdendo dinheiro nessa questão toda. Mas a escola pública e a escola particular, elas são fiscalizadas duas pelo poder público, tanto a pública quanto a particular também tem fiscalização e inspeção de ordem pública. Não pode ser o que eles querem. Respeitando, né, gente, a liberdade, o pluralismo de ideias, de concepções pedagógicas. Respeito à liberdade e ao apreço à tolerância, eu esqueci de falar. Outro, a gratuidade do ensino público e estabelecimento oficiais. De hipótese nenhuma pode ser cobrado. De hipótese nenhuma. Instituições públicas. O outro, a valorização do profissional da educação escolar. Isso eu vou falar mais, gente, quando nós falarmos do PNE, do Plano Nacional de Educação. Essa valorização está prevista na LDB, lá no artigo 70 ou 71, 72, alguma coisa desse tipo, que está falando dos profissionais da educação. Mas eu vou falar em outra aula. A gestão democrática do ensino público de forma nessa lei da legislação do sistema de ensino. Ou seja, a lei está garantindo que os diretores, quem vai gerir a escola, a equipe diretiva, tem que ser democraticamente eleita. Não pode ser por indicação. Isso também está na LDB e também no Plano Nacional da Educação, que nós vamos falar sobre a gestão democrática. Garantir o padrão, né? Garantia de padrão de qualidade. Nós ainda estamos longe desse princípio da educação. Nós ainda temos muito disparate de um ensino para o outro, de uma rede para outra. Aí, gente, o que encaixa muito bem esse princípio é a BNCC, que é a base, né? Base Nacional Curricular Comum. A base comum curricular, Base Nacional Comum Curricular, que foi lançada aí, que eu também vou falar da base com vocês. Podem ficar tranquilos que vocês vão estudar sobre a base. E a base garante essa padronização e essa qualidade da educação. Tanto para público quanto particular, todos têm o direito de aprender igualmente, porque havia uma coisa que chama equidade, não havia, melhor dizendo, equidade. Havia direitos e igualdade, mas não havia equidade.
Equidade é dar condições iguais para que todos possam ter o acesso e aprender igualmente, seja pública, particular, seja do Nordeste, do Sudeste, ou do Centro-Oeste, de qualquer, do interior ou da zona ou da capital, todos têm que ter o direito de aprender igualmente. É isso que está falando aqui. Valorização do ambiente escolar, fazer da escola um ambiente agradável, um ambiente de respeito e de valorização mesmo. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Nunca separar a escola do trabalho e da prática da vida social. Essa é a proposta da BNCC, da LDB, dos princípios da LDB. Outra, consideração com a diversidade étnico-racial. E aí vem aquela questão toda que a gente já ouviu falar sobre a questão do racismo, a questão das perseguições, e a gente tem que respeitar, e isso está como princípio da educação brasileira. Não só respeitar, como atuar mesmo. Vamos para o próximo. Tô com uma loucura para passar esse slide, gente. Eu não tô conseguindo no teclado. Aí. Os deveres do Estado segundo a LDB. Então, qual é o dever do Estado? Para começar, você precisa entender que a educação escolar se divide em níveis. Educação básica e educação superior. Ô, gente, vai ficar impossível eu falar de LDB com pouco tempo. Eu vou mandar muitos vídeos para vocês, como se eu estivesse em sala de aula, porque a nossa sala de aula dura 2 horas de aula. E aí de 15 em 15 minutos fica complicado. Mas tudo bem, vocês vão assistindo aí as minhas falas. Eu não é profissional não, tá, gente? Eu não sou professora de gravar profissionalmente. Eu tô dando aula como se eu estivesse em sala de aula com vocês, tá bom? Vamos lá e depois vai cortar esses slides, eu vou voltar nele aqui. Deveres do Estado segundo a LDB. Para começar, você precisa entender que a educação escolar se divide em 2 níveis. Grava essa palavra, níveis. Anota, níveis. Quais são os níveis? Educação básica e educação superior. Isso nós chamamos de níveis. Vou até botar minha cara aqui. Gente, nível, educação básica e educação superior, só 2, tá? Na lei anterior, era dividido em 3 graus, primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. Na lei atual, é 2 níveis apenas, educação básica e educação superior. Mas vamos entender um pouco da educação básica. Então, assim, não é dividido em educação básica, educação média, educação superior. Não, é educação básica, que essa educação básica tem 3 etapas nessa educação básica. A gente tem até mais, né? Mas vamos lá. Nós temos aí a educação infantil, que está na educação básica. Nós temos o ensino fundamental e nós temos o ensino médio. E nós vamos ver isso aqui no slide, espera aí. Mas o Estado só tem uma obrigação gratuita de oferecer a todos os indivíduos a educação básica que vai dos 4 aos 17 anos. Nós conhecemos as etapas da educação básica, como ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio. Acabei de falar com vocês isso. Mas o que tem a ver, mas o Estado, quando eu não falo Estado do Rio, eu falo nível Brasil, tá? O que tem a ver que o Estado tem a obrigação da gratuidade? Lembra que eu falei do princípio da gratuidade? Porque o ensino do Brasil gratuito hoje, ele ampliou bastante. Antes ele era de 7 a 14 anos. Agora ele é de 4 a 17 anos. Isso implica em quê, Flávia? Implica que criança da educação infantil de 4 anos de idade, segundo período, até aos 17 anos, que é o terceiro ano do ensino médio, tem gratuidade no seu ensino e também tem a obrigação de estar estudando. É ensino
obrigatório, não é facultativo. Eu vou se eu quiser, eu estudo se eu quiser. Não, a partir dos 4 anos o ensino passa a ser obrigatório e vai até os 17 anos. Se você não quiser fazer curso superior, se você não quiser fazer curso médio, técnico, não tem problema. Mas até 17 anos você tem